Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, iniciaremos hoje dois sacramentos do serviço da comunhão. São eles, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Porque, como batizados, todos somos chamados à comunhão com Deus e à salvação. Portanto, para cada pessoa, Deus faz um chamado diferente. Ele dá uma vocação. A maioria das pessoas são vocacionadas ou chamadas à vida matrimonial, a transformar o amor entre dois seres em sacramento do amor do Pai. Outras pessoas sentem-se chamadas ao serviço total do reino, utilizando assim toda a sua vida, todo o seu tempo, à causa do povo de Deus. São os religiosos, que são pessoas consagradas a Deus. E para outros, além de tudo isso, Deus chama e os consagram para serem seus ministros, seus representantes consagrados. E por isso, recebe o sacramento da ordem. Antes de partir desse mundo, Jesus quis construir os apóstolos como seus ministros, deixando-nos assim alguém a quem pudéssemos recorrer a fim de recebermos o perdão dos pecados e também nos alimentar da Eucaristia. Ou seja, Cristo instituiu o sacramento da ordem, criando o sacerdócio da nova e eterna aliança. Nosso Senhor Jesus Cristo, antes de nos deixar a terra, Ele quis transmitir os seus poderes sacerdotais a outros que o exercem em seu nome, ao longo dos séculos até o fim dos tempos. Foi o próprio Jesus Cristo que nos deu os seus apóstolos e deu a eles a plenitude do poder sacerdotal e ao mesmo tempo em que Ele concedeu-lhes também as graças necessárias para a vida e o ministério sacerdotal. Jesus, Ele quis continuar o seu sacerdócio, aplicando os frutos da redenção aos homens mediante ministros que Ele escolhe. É como se fosse a mão estendida do Senhor através dos séculos. Cristo escolheu seus apóstolos pessoalmente e com eles conviveu durante cerca de 3 anos, formando-os para serem seus enviados. E é na última ceia aonde Ele mesmo institui o sacerdócio da nova aliança. Ele ordenou que os apóstolos e os seus sucessores no sacerdócio renovassem na missa o sacrifício da cruz e com as palavras: fazei isto em minha memória. Ele instituiu o sacerdócio do Novo Testamento. Jesus escolheu os 12 apóstolos para dar início à igreja e deu a eles a ordem e o poder de agirem como se fosse Ele mesmo. Olha o que está escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, como os apóstolos sabiam que o sacerdócio deveria continuar na igreja depois que morressem, eles colocavam suas mãos sobre outros, comunicando-lhes o sacerdócio. E nós vemos no Ato dos Apóstolos que em cada igreja eles instituíram anciãos, ou seja, bispos. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra que Pedro e Paulo iam instituindo presbítero em cada local. E como naqueles dias crescia o número dos discípulos, houve queixa dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 escolheram diáconos e, orando sobre eles, impuseram-lhe as mãos. No fim da vida dos apóstolos, foi sugerido justamente o episcopado, os bispos, sendo escolhidos um presbítero
que se tornava o pastor de uma determinada comunidade, com o título exclusivo de bispo, enquanto os demais ficavam com o título de presbítero, de sacerdotes, de padres. Assim, os bispos, nós podemos dizer que são, como a igreja diz também, né, são os sucessores dos apóstolos. E a plenitude do sacerdócio de Cristo é conferida aos bispos. Ele pode consagrar a Eucaristia, ele pode ordenar presbítero e também pode ordenar diáconos. Então, os presbíteros eles não podem ordenar outros presbíteros. Ordem é justamente o sacramento que outorga o poder assim, de desempenhar funções na igreja, como, por exemplo, a ordem dos diáconos, a ordem dos presbíteros e a ordem dos bispos. Os ministros eles são distribuídos por esses 3 graus. E em cada um deles se confere mais do que uma função ou um título. Aí, meus irmãos, um dom de Deus. Um dom na linha do ser e não apenas na linha do agir, que torna o ministro participante do sacerdócio de Cristo, de modo essencialmente diverso do sacerdócio comum dos fiéis. Esse sacramento, ele requer uma grandeza daqueles que o recebem, a grandeza da humildade e da fidelidade no ministério, a partir da intimidade com Cristo. É por isso que, junto com o sacramento do matrimônio, eles são chamados de sacramento de Estado, porque eles fundam um estado de vida e de serviço. O sacerdote, quando ele age in persona Cristo, ou seja, como se fosse o próprio Cristo. Ele é instrumento de Cristo. É o próprio Cristo que age na pessoa do sacerdote, o padre ou bispo. Por isso, nós podemos dizer que o sacerdote é outro Cristo. Aquele mesmo que caminhou na Judéia, na Galiléia, na Samaria e em Jerusalém, continua caminhando conosco em nossas cidades, em nossos caminhos, através de nossos sacerdotes, através de nossos padres e bispos. Dessa maneira, nós podemos recorrer a Cristo em nossa oração, escutá-lo em suas palavras, nos unir a Ele, que nos alimenta na Eucaristia e nos reconcilia com Ele através do sacramento da penitência, que recebemos através do seu sacerdócio. Guarde no seu coração que no sacramento é o próprio Cristo quem age. O sacerdote apenas empresta o seu ser, mas é Cristo quem realiza o sacramento. Por isso, independente da pessoa, a graça do sacramento é assegurada a qualquer fiel. Portanto, é necessário nós termos um olhar de fé, pois quando nós olhamos para um padre ou bispo, nós devemos considerar que, apesar de muitas vezes apresentar os mesmos defeitos e limitações que antes da sua ordenação, a nossa fé nos garante que há algo de diferente dele, ou seja, ele é Cristo. É o Cristo em nosso meio, feito sacramento para a nossa salvação. Esta é uma certeza que, como já foi dito, só pode ser compreendida por quem tem fé. Mas o sacerdócio de Cristo é também participado por todo o povo de Deus, mediante o sacramento do batismo, mediante o sacramento da crisma. Cumpre-se, assim, aquilo que foi dito ao povo da antiga aliança: sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, desta maneira, todo o povo cristão participa da Sagrada Liturgia e não apenas como assistente, mas oferece com Cristo ao Pai o sacrifício da missa. Mas entenda, as duas funções não se misturam, visto que se trata de 2 tipos diferentes de sacerdócio. O sacerdote ministerial, que age em nome do comandante da comunidade, apresentando o sacrifício a Deus. E o sacerdote comum, que age em seu próprio nome. A diferença fundamental entre eles
é que no sacerdócio eucarístico, ou melhor dizendo, no sacrifício eucarístico, por exemplo, o sacerdote ordenado, ele age na pessoa de Cristo e oferece o sacrifício a Deus em nome de todos. E o povo se une ao sacerdote neste oferecimento. As duas funções, a do padre e a do povo, vão juntas. Cristo é o chefe de todo o culto e se oferece ao Pai. É o enviado do Pai, é a vítima e sacerdote ao mesmo tempo. Portanto, na Igreja de Cristo, ainda continua na sua função sagrada, ele sempre está presente, pois é ele que prega, é ele que administra os sacramentos. No seu sacerdote eterno, que recebeu do Pai, saiba que ele continua celebrando o sacrifício santo e imaculado que é a missa. Ele continua pregando a palavra de Deus, ajudando, aconselhando e consolando o seu povo. Quero esclarecer a você que a igreja é mais que uma simples organização humana, uma vez que ela também é obra da graça de Deus e também da ação do Espírito Santo. Ela é um mistério humano divino. E se quisermos entender bem a igreja, nunca devemos esquecer nem separar essas duas dimensões. É também nesta realidade humano-divina da igreja que nós devemos entender a figura do sacerdote. Sendo humano, como todos nós, ele foi chamado por Deus e colocado à frente da comunidade dos fiéis para representar Cristo, em nome de Cristo e com o seu poder. Ele serve e santifica o povo que não pertence a ele, mas a Deus. Então, sem esta relação com Cristo e a igreja, não se compreende bem a figura do sacerdote. Como já disse, o padre permanece humano e sujeito a todas as fraquezas da condição humana. Ele deve andar no caminho da santidade. E os defeitos e fraquezas humanas não devem ofuscar a grandeza do dom que recebeu, não por mérito seu, mas por graça e bondade de Deus. Não para a própria vaidade, mas para servir ao reino de Deus e para o bem dos irmãos. Agora, infelizmente, em nossos dias, a imagem verdadeira e bonita do sacerdócio fica frequentemente ofuscada pela difusão de notícias sobre fraquezas humanas dos sacerdotes. Embora conhecendo as fraquezas humanas, Deus confia nos sacerdotes. Então nós precisamos amá-los, nós precisamos respeitá-los e, acima de tudo, orar muito por eles. Porque é pelo sacramento da ordem que eles foram pelo Espírito Santo revestidos de dignidade. Então nós precisamos entender que o sacerdote foi revestido por Deus de dignidade. Mas o sacerdote não o torna protegido de cair, não torna protegido de errar. Eles são humanos como nós. E como nos traz Jesus, são muito mais tentados. O inimigo faz de tudo para nos afastar de Deus. E muito mais contra os que por Deus foram escolhidos para nos dar a Eucaristia. Então eu convido você a rever esses conceitos sobre a figura do sacerdote, sobre o seu pároco. Ele pode ter muitos defeitos e falhas, mas nem os anjos do céu possuem dignidade igual a que foi concedida a um sacerdote. Então, que os amemos e rezemos para que tenham sempre mais santas e firmes vocações. Lembre-se de acompanhar nossos sacerdotes com suas orações e também colaborar para a sua santificação e perseverança. Não sejamos para eles assim uma pedra de tropeço. O padre, mais do que homenagens, precisa de gestos de amizades desinteressadas, que lhe demonstre que ele não deu a vida em vão. E para, já quase concluindo,
eu quero tocar em você que as funções mais importantes do sacerdote são pregar a palavra de Deus. O sacerdote, ele exerce esse ministério de muitas formas. Na homilia, dentro da missa, na catequese, nas pregações, nas meditações, nos retiros, em aula de formações e muitas outras oportunidades. O sacerdote, ele tem a função de administrar os sacramentos, especialmente celebrar a Santa Missa, confessar os fiéis e ministrar o sacramento da unção dos enfermos. E ele também tem a função de levar o povo à santidade. Os sacerdotes são os pastores do rebanho que o Senhor conquistou com seu sangue e tem a missão e o dever de apacentar as ovelhas que lhes foram confiadas pelo bispo, com a oração, ajudando em suas necessidades, acompanhando no momento difícil e com a difícil tarefa da direção espiritual, para que possam ser tirados os obstáculos que nos impedem de recebermos as graças de Deus. Então, os sacerdotes, eles são muito tentados. No Antigo Testamento, Deus escolheu sacerdotes. Eram muitos sacerdotes, os ritos e também os sacrifícios. E Jesus veio para com o seu sacrifício levar a plenitude dos sacrifícios da antiga aliança. E fez-se ele mesmo o único sacerdote da nova e eterna aliança. Então veja que como único sacerdote, Jesus Cristo oferece um único sacrifício, uma oblação perfeita da sua vida, da sua vontade, entregue ao Pai. Até que ele volte, quer continuar o seu sacerdote para nos aplicar os frutos da redenção através dos ministros que ele escolheu e escolhe. Não nos esqueçamos, meus irmãos, em nossas orações, de rogar ao Pai que nos envie santos e numerosos sacerdotes. Seria muito bom que pedíssemos ao Senhor, uma oração que nós fazemos na nossa comunidade diariamente, que envie operários para a sua messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. Então que Nossa Senhora vele pelos sacerdotes, seus filhos, com amorosa ternura, que acompanhe o caminho de seus ministérios, que os defenda de todo mal e também os guarde na paz e os confirme na alegria da doação episcopal, sacerdotal e diaconal a Cristo e aos irmãos. Que Deus os faça perseverarem no seu amor. Rezemos por nossos sacerdotes, para que tenham forças para exercer esse ministério que significa um serviço grande e exigente. Que através de meu ministério diaconal, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.